Você sabia que muitos casamentos não acabam por falta de amor, mas sim por causa de dinheiro? E nem sempre é por falta de dinheiro, é por alguns erros fatais que são cometidos. Então, se você está num relacionamento ou pretende entrar num, ouça isto antes que seja tarde demais. Fique comigo até o final, porque neste vídeo eu vou lhe apresentar os 3 principais erros financeiros que abalam e que podem até acabar com qualquer casamento, com qualquer relacionamento. E o melhor de tudo, como evitar esses erros antes que seja tarde demais. É preciso perceber que atualmente há muita gente que se casa. Todos os dias, todos os finais de semana, vemos muita gente que se casa. Casar está na moda. Mas ao mesmo tempo, parece que também está na moda divorciar-se e separar-se. Há muitos fatores que contribuem para os divórcios e separação. Temos fatores como incompatibilidades, pessoas com caráteres, personalidades, gênios diferentes, vícios de um dos membros do casal ou de um dos cônjuges, não é? O indivíduo viciado. Isso afeta o casamento. Questões de abuso, falta de carinho, falta de atenção, são alguns dos fatores que levam a terminar os casamentos. No entanto, dentre vários fatores, há 2 que são os principais fatores. O fator número 1 é a falta de sexo. A falta de sexo no casamento é um fator que leva ao fim do casamento, ao divórcio, à separação. O segundo fator são problemas financeiros. Problemas que têm a ver com o dinheiro. E como eu disse no início, nem sempre é falta do dinheiro. E quanto à falta do sexo, eu prometo, num vídeo no futuro, chamar um especialista, um sexólogo, um psicólogo, para vir abordar a questão da falta de sexo no casamento. Mas neste vídeo nós vamos falar dos problemas financeiros, dos erros financeiros. Vamos apresentar 3 erros financeiros que podem arruinar ou acabar com qualquer casamento ou com qualquer relação. Quais são esses 3 erros financeiros que podem arruinar qualquer casamento? O primeiro erro financeiro é a falta de comunicação sobre dinheiro. O que isto quer dizer? Os casais não conversam sobre dinheiro. Os casais falam de tudo, conversam sobre tudo. Falam de filhos, trabalho, rotina, família, amigos, até fofocam. Quem é casado certamente está habituado àqueles dias em que um dos cônjuges, não é? Costuma ligar: amor, tenho uma grande novidade para si. Sabia que fulano de tal? Amor, viste isto? Amor, viste aquilo? Conversam de muita coisa. Mas quando se trata de falar de dinheiro, aí é onde surgem problemas. E por que surgem problemas para os casais falarem sobre dinheiro? Primeiro, porque eles não conseguem arranjar um momento certo para falar sobre dinheiro. Às vezes escolhem momentos errados para falar sobre dinheiro. Segundo, acham que ao abordar assuntos sobre dinheiro, um estará a demonstrar interesse, não é, no dinheiro do outro, ou seja, está a demonstrar ser uma pessoa interesseira. E o terceiro aspecto é que os casais não falam sobre dinheiro por medo de conflitos. Até chegam a dizer: vamos deixar esse assunto, vamos mudar de assunto, vamos conversar de outra coisa, porque sempre que é para falar sobre dinheiro, ou termina em brigas, ou termina em pancadaria, ou termina até em situações em que o casal rompe e entra numa situação muito conflituosa. Então, este é o primeiro erro. O segundo, qual é que é o segundo erro financeiro que pode abalar ou até terminar qualquer casamento? É o erro relacionado
as personalidades financeiras conflituantes, não é? Onde temos pessoas com personalidades do ponto de vista financeiro completamente divergentes, não é? Não há convergência em termos de personalidade financeira. Ou seja, mas quando estamos a falar de personalidade financeira, de que é que nos estamos a referir? Estamos a falar de hábitos, atitudes e comportamentos de uma pessoa em relação ao dinheiro. A forma como esta pessoa vê o dinheiro, a forma como esta pessoa usa o dinheiro. Então, é importante reconhecermos a nossa própria personalidade financeira para que nós possamos tomar decisões financeiras mais conscientes, não é? E quanto a estas personalidades, existem diferentes tipos de personalidade. Como eu disse, cada uma com a sua maneira de ser e ver e agir em relação ao dinheiro. Temos, por exemplo, gastador, que é conflituante ou que entra em conflito com o poupador. O poupador é o conhecido cacata, o mão de vaca. Temos o investidor, depois temos o doador, o generoso. Depois temos o organizado e o desorganizado. Neste caso, são situações em que um dos membros do casal é muito organizado do ponto de vista financeiro e o outro cônjuge não é organizado, não é? Isto são personalidades financeiras conflituantes. E em relação a estas personalidades financeiras conflituantes, eu vou apresentar aqui exemplos concretos. Vamos supor o caso de um indivíduo que é gastador, não é? Este indivíduo que é muito mais gastador do que o outro, não é? Vamos supor a esposa ou o esposo ou o marido, um gasta mais do que o outro. Isto vai levar a divergências, vai levar a conflitos e pode culminar numa separação e divórcio. Ou situações em que ambos são poupadores, não é? Nestas situações, são situações em que até a personalidade financeira nem é distinta. Mas qual é o problema? É de tanto pouparem, esse casal não se diverte, não aproveita a vida, isto cria monotonia e pode também levar ao divórcio. Temos situações também em que ambos são gastadores e ostentadores. Gastam tudo o que têm, entram em dívidas e depois isto também pode levar a um conflito, pode levar ao divórcio. E temos outro tipo de personalidade em que um é preguiçoso e o outro é batalhador. Isto também pode levar ao sentimento de injustiça, a algum desgaste na relação e consequente divórcio, não é? Este é o segundo aspecto que tem a ver com personalidade financeira. Depois, temos o terceiro erro. O terceiro erro sobre finanças que os casais cometem, não é? Qual é este terceiro erro? Chama-se infidelidade financeira. Infidelidade financeira, não é? A infidelidade não é só amorosa, não é só romântica, é também financeira. E isto acontece quando um dos parceiros, não é, numa relação de casal, esconde informações ou toma decisões sem o conhecimento ou consentimento do outro, não é? Casos em que o esposo, o marido ou a mulher contraem dívidas ou fazem gastos sem informar, sem ter a anuência, sem ter a aprovação do seu companheiro ou da sua companheira. Casos em que um dos parceiros tem contas que não são do conhecimento do outro. Aquela conta especial que às vezes o esposo ou a esposa tem e que não é divulgada na relação para um fim que não sabemos qual, é também uma situação que configura infidelidade financeira. Outra coisa são casos de investimentos sigilosos, não é? Alguém que está numa relação, principalmente num casamento, faz investimentos sem informar o outro. Isto também pode ser uma situação de infidelidade financeira, para além do impacto que isso pode acarretar num futuro, caso este indivíduo já não esteja em vida, ou é sempre bom, não é? Informar o outro. E uma outra situação que configura infidelidade financeira é a mentira, não é? A mentira no início da relação. Há uma tendência que alguns têm
de mentir no início da relação. Ou seja, habituar isto é mais comum já até em homens, não é? Habituar a sua companheira, a sua esposa, a sua namorada a um estilo de vida que ele, na verdade, não consegue sustentar. Isto no início pode ser bom, porque ele está numa fase em que quer conquistá-la, mas a longo prazo pode ser mau, pode acabar com o casamento. Então, apresentei os erros, agora vamos abordar como é que nós podemos corrigir estes 3 erros financeiros que abalam ou até acabam qualquer casamento. Mas antes de avançarmos, peço que subscreva ao nosso canal. Temos aí a informação sobre subscrever, é só fazer a subscrição, comente, faça um comentário, qual destes erros você já viu alguém a cometer ou você já cometeu. Coloque um gosto, um like e também compartilhe com alguém que você acha que deve ouvir esta informação, para alguém que você acha que este vídeo é útil. E por que não compartilhar já agora com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu parceiro? É importante. Vamos agora à solução. Para o erro número 1, que é a falta de comunicação sobre o dinheiro, qual é que seria a solução? Aqui está clara a solução. Estamos a falar de falta de comunicação. Então, a solução é existência de comunicação. Por outras palavras, um diálogo, não é? Um diálogo que seja aberto, honesto e frequente. Por exemplo, vocês podem marcar uma data uma vez por mês, ou a cada dia 30, a cada dia 20, a cada dia 25, um dia para conversar sobre as finanças, fazerem um balanço, não é? Fazer um balanço mensal das vossas finanças. E nesse encontro vocês também podem definir metas conjuntas sobre a compra do vosso carro, a compra da vossa casa, sobre as vossas férias. Podem também criar um orçamento conjunto, não é? Nesta reunião, decidir sobre a criação de um orçamento conjunto sobre como e onde gastar o vosso dinheiro. Esta é a solução número 1, o diálogo. A solução número 2, sobre personalidades financeiras conflituantes. Aqui é importante que que os casais percebam e respeitem as diferenças e busquem um meio termo. Cada um dos parceiros de forma individual deve reconhecer a sua personalidade, mas os dois em conjunto devem respeitar, não é? As diferenças. Se vocês estão juntos é porque vocês superaram várias diferenças e devem estar prontos para superar diferenças. O facto de um ser gastador e outro ser poupador não quer necessariamente dizer que seja um problema como tal, mas isso requer algum equilíbrio, não é? Vamos supor, o poupador pode ensinar ao gastador ou à gastadora a economizar, e o gastador ou a gastadora pode ensinar o poupador ou a poupadora a aproveitar a vida sem culpas, não é? Isto é uma das formas, não é? Depois, temos o terceiro erro. Qual é o terceiro erro? O terceiro erro tem a ver com a questão da infidelidade financeira, não é? Estava a falar aqui da infidelidade financeira. Então, nos casos de infidelidade financeira, é importante que o casal faça um voto de confiança, não é? Que o casal restaure a confiança, mas para que esta confiança seja restaurada tem de haver transparência total, não é? É importante confessar os erros financeiros, confessarem as dívidas, mas quando fizerem isso, evitem buscar culpados, não é? E também estabeleçam regras claras. Vamos lá, por exemplo, podem dizer que gastos acima de valor X, Y ou Z devem ser discutidos em conjunto antes, devem ser aprovados ou devem ser consentidos por ambos os parceiros. E outro aspecto sobre esta questão da infidelidade financeira para ultrapassar é evitar segredinhos, não é? Vocês podem usar ferramentas úteis para acompanhar
entradas e saídas de dinheiro, não é? Então, por último, não se esqueçam, o amor pode ser cego, mas o bolso não é. Até o próximo vídeo.